Olá pessoas do canal Papo Otaku, sejam bem-vindos, meu nome é Thaís e hoje, como vocês puderam verificar no vídeo, nós vamos falar sobre o Asmita de Virgem. O Asmita é o cavaleiro então do Lost Canvas do século XVIII, anterior ao Shaka de Virgem. O Asmita, ao contrário do Shaka, que fechava os seus olhinhos, mas podia ver tudo, ele era cego, Asmita, hein? Se por acaso durante o vídeo vocês escutarem é vento, tá? Tá ventando pra caramba aqui. O cavaleiro de Virgem do século XVIII tem 1,80 m de altura, é do signo de Virgem, treinou na Índia e tem 21 anos. Então lá no submundo de Hades tinha um rapaz chamado Ahimsa, eu acho que é assim que fala, tá gente? Me perdoem, porque como eu já disse, ler e você ouvir a pronúncia é diferente. E ele estava sendo torturado por um espectro de Hades, e ele começou a rezar por ajuda. E eis que o Asmita, muito benevolente, nas suas meditações, consegue ouvir o lamento desse rapaz, desse homem, whatever, ele é um ladrão. Então, o Asmita, em toda a sua benevolência, vai até o submundo de Hades para salvá-lo. E o Ahimsa, quando vê ele, pergunta se ele é Deus, porque ele estava rezando para Deus, ele sente todo aquele cosmo poderoso e tudo mais. É claro que o Asmita tem que lutar com os espectros que estavam torturando esse rapaz, e ele consegue vencer facilmente. E aí o Ahimsa começa a perguntar para ele por que as pessoas que estão lá aceitam aquele sofrimento, não se questionam, e estão lá assim, apanhando, vamos dizer assim, sendo maltratada, e tipo, hello, vocês não fazem nada, não revidam. E daí o Asmita conta a história para ele sobre o oitavo sentido, né, que ele consegue ir e vir do submundo por causa disso, conta que aquelas pessoas estão mortas, que elas não podem reagir anyway. E o Ahimsa, ele foi escolhido lá por um dos espectros para fazer alguma missão. O tal de Atavaka, ou Atavaka, tinha escolhido ele. Por isso, esse rapaz podia ir e vir também do submundo de Hades. Então, o Asmita resolve tirar ele de lá. Mas, porém, contudo, todavia, nem tudo na vida é tão fácil assim. O Asmita dá de cara com o Cagarro de Bennu. Gente, eu falo Cagarro, eu lembro de catarro, desculpa. Não consigo parar de rir. E ele acaba tendo uma luta com ele, obviamente. E o Cagarro subestima o Asmita. Ele acha que o Asmita não é um oponente forte o suficiente para ele, né? E no meio disso tudo, o Asmita consegue, enfim, derrotá-lo. Depois do Cagarro é a vez do Atavaka, né, que vai atrás do Asmita. E aí a luta foi um pouquinho mais complicada, porque o Atavaka queria matar o Asmita porque ele queria levar o rapaz, né, o ladrão, e tudo mais. E aí tudo se complica, o Atavaka cria várias ilusões, né, e cria uma versão meio estranha do Tesouro do Céu. E vamos dizer assim que o Asmita teve uma luta um pouquinho difícil, e o Ahimsa se joga na frente e recebe todo o golpe no lugar do Asmita porque ele temeu pela vida dele. E aí o Asmita fica muito da cara, né? E o Asmita, enfim, consegue derrotar então esse Atacava, depois de ficar muito bravo com o que aconteceu, tirando o oitavo sentido dele. Olha só que coisa legal. O Asmita consegue retirar o oitavo sentido dos inimigos. E isso é uma grande vantagem. Aí voltando para a Guerra Santa, que apareceu no anime, o Asmita que criou aquele rosário que o Shaka vive ali usando, que sela os espectros. Porque a princípio os espectros de Hades podem voltar mesmo depois de mortos. Porém antes disso, quando o Teima, a Yuzuriha e o Yato de Unicórnio estavam lá presos no submundo, vocês lembram que teve aquele período que eles ficaram presos, não conseguiam sair de lá? O Asmita aparece para o Teima. E para testá-lo, ele fala que ele não sabe se está muito certo que vai servir a Athena ou se vai servir o Hades, fica provocando o Teima, e o Teima tenta revidar, fica bravo, porém não o suficiente na concepção do Asmita. E até que ele diz que falta motivação pro Teima, que o Teima não vai ser bom o suficiente, blá blá blá. E o Teima fica muito bravo e alcança o sétimo sentido e consegue acertar uma versão lá do Asmita.
Aí o Asmita prova por A mais B que o Teima pode se esforçar mais, pode ser um cara que tem potencial. E aí eles param em frente a Mokirend, guiados pelo próprio Asmita, e que é uma árvore que vão tirá-los lá do submundo. E o Asmita, antes de desaparecer, pedem para que eles, pro Teima, colher os frutos da árvore. O Asmita então vai para o santuário encontrar a Sasha, ou a deusa Atena, e explica para ele o que ele fez com o Teima e acha que o Teima vai ser um bom cavaleiro para defendê-la. O Asmita aparece então em Jamiel, e o Teima voltou lá do submundo, conseguiram voltar, levaram os frutos, e ele pode verificar que a armadura de Pégaso está danificada. Então ele mesmo doa o sangue dele para restaurar a armadura de Pégaso. Ele posteriormente derrota alguns espectros que estavam por ali, mas contudo, porém, todavia, eles voltam à vida, né? Como eu disse anteriormente, sem o rosário eles poderiam voltar à vida, o que é bem pertinente. O Asmita forma, com os frutos da árvore que eles apanharam lá da Mokirend, um rosário. E aí, nisso, o Teima, junto com o Yato, defendem, o Asmita desses espectros que estão por ali, para que ele possa começar a fabricação do rosário de 108 pontas. Ele comenta que só um cosmo muito poderoso poderia fazer aquilo e selar para sempre o espírito dos espectros no rosário. E para isso ele precisou gastar todo o seu cosmo. Então ele literalmente fica numa posição de meditação e fecha os olhos, ele já é cego, então os sentidos dele, os outros sentidos são super aguçados, e ele concentra até que ele abre os olhos, parecido como um cão do Shaka, e nisso ele consegue fazer o rosário de 108 contos, porém isso lhe custa a vida, infelizmente. Eu fiquei bem triste. Para concluir, eu vou repetir o que eu disse no vídeo do card de Escorpião. Eu acho que a Shiori tentou priorizar os cavaleiros que não foram tão explorados assim na saga canônica pelo Kurumada. Então, como o Shaka de Virgem é bastante explorado, ele é um dos que permanecem vivos até a saga de Hades, ele aparece bastante. Eu gostaria muito que o Asmita tivesse uma participação maior dentro da saga de Hades do Lost Canvas, mas infelizmente não aconteceu, por causa dessa minha teoria aí. Eu acho que eu estou quase certa de que é isso. Então ele é um cavaleiro de ouro muito legal, que apareceu e teve uma pequena participação, mas foi impactante. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre digo, fica à vontade para complementar informações que eu não trouxe aqui para vocês. Se você é novo, se inscreva no canal. Tem bastante vídeo legal aí para você ver. Então, um grande beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! O Asmita de Virgem, então, é o cavaleiro do século XVIII, que é o antecessor... Não, é o predecessor. Antecessor. I don't remember. E então, o Asmita compadecido com, Compadecido. Então, o Asmita com dó, não é com dó. Então, o Asmita encontra o Cagarro. Cagarro não é catarro. Eu acho que eu não tô bem pra isso. Cagarro de Benu. Vou começar de novo. Depois do Cagarro vem o Ataca-vaca. Ataca-vaca. Você atacou a vaca.